Direito desta semana você vai aprender sobre o Código Civil e a Constituição. Vai conhecer aspectos constitucionais de diversos temas, como o Estatuto das Capacidades, a responsabilidade civil, uso capião em pequenas áreas, cônjuges e companheiros na família e regime sucessório. As aulas são com o professor Paulo Souza. Olá, eu sou o professor Paulo Souza, professor de Direito Civil, e hoje nós vamos começar o nosso curso de Direito Civil aqui no programa Saber Direito. O nosso curso fará um passeio por vários temas importantes do direito civil na contemporaneidade, desde temas que vão da parte geral do Código Civil brasileiro, como, por exemplo, a mudança no Estatuto das Capacidades, até o direito das sucessões e a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da equiparação de cônjuges e companheiros no regime sucessório. Essa será a nossa temática nas aulas da nossa semana que vem e que começa agora. O primeiro tema que nós temos ao tratar sobre esse passeio de grandes temas do direito civil é o Estatuto das Capacidades. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, mudou a sistemática geral quando nós pensamos nas pessoas com deficiência. Até então, o legislador previu um sistema de incapacitação. O que isso significa dizer? Significa dizer que quando olhávamos para uma pessoa com deficiência, automaticamente pensávamos nela como incapaz. A distinção dentro do sistema era: essa pessoa será relativamente incapaz ou absolutamente incapaz, de modo que afastávamos o regime de capacidades das pessoas com deficiência. Essa perspectiva foi mudando lentamente com uma mudança de paradigma mesmo. E aqui eu me valho de Thomas Kuhn quando fala da mudança de paradigmas na ciência. Essa mudança de paradigma, ela ocorre também no seio do direito civil e nesse regime de capacidades. Então, tradicionalmente, nós pensamos a capacidade a partir de um duplo aspecto: o aspecto etário ou cronológico e o aspecto de vontade. Vale dizer, a capacidade intrínseca da pessoa de tomar decisões a respeito dos atos da vida civil, não apenas vinculado a esse critério de idade. Num primeiro momento, o critério utilizado é o critério cronológico. Vale dizer, nós pensamos, quando pensamos numa pessoa, num certo desenvolvimento que ela vai tendo ao longo do tempo. Basta pensar num bebê bem pequenininho. Ele não tem lá grande capacidade para decidir os rumos da sua própria vida. Ele sequer sabe que é um indivíduo no mundo. Isso vai exigir um desenvolvimento mental. E esse desenvolvimento mental, ele ocorre com o tempo. Então, com o tempo, nós vamos adquirindo cada vez mais capacidade. Esse Estatuto das Capacidades, portanto, se vincula ao desenvolvimento cronológico. A gente visualiza, em geral, o desenvolvimento mental das pessoas de um modo muito parecido com a idade. Assim, crianças com a mesma idade ou idades muito semelhantes têm um desenvolvimento mental parecido. É claro, existem diferenças. Somos humanos e cada humano é único nessa sua integralidade. Mas, cronologicamente, o legislador fixou marcos temporais, que são dois: 16 e 18 anos. Então, nós entendemos que a pessoa até os 16 anos é absolutamente incapaz para tomar decisões a respeito dos atos da vida civil. Entre 16 e 18 anos, ela é relativamente incapaz, ou seja, já tem um grau de capacidade, mas não é um grau completo. Ela vai precisar de assistência na tomada de decisões da sua vida. E depois dos 18 anos, essa pessoa passa a ser plenamente capaz. Isso tem alguma vinculação, inclusive biológica, e o dente do siso que o diga, né? Muita gente chamava o dente do siso do dente do juízo, que era alguma coisa que acontecia entre os 18 e os 21 anos. Não à toa, o Código Civil Brasileiro de 1916 estabelecia a plena capacidade apenas aos 21 anos. Mas convenhamos,
Hoje todo mundo fala que as crianças e os adolescentes estão cada vez mais rápidos, aprendem mais rápidos e, consequentemente, sabem das coisas mais rapidamente. Esse é o Estatuto de Capacidades vinculado ao critério cronológico. Só que existe um segundo critério, que é o critério de vontade. A possibilidade de, dentro dessa cronologia, exprimir a sua vontade de maneira rígida, de maneira adequada. E aí é que vem algumas perturbações em relação a essa vontade. O artigo 4º do Código Civil Brasileiro estabelece essas situações, que são os pródigos, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e aqueles que, por causa transitória ou permanente, não podem exprimir sua vontade. Então, nós entendemos que pródigos, as pessoas que gastam dinheiro como se não houvesse um amanhã, os viciados em tóxicos, ou seja, aqueles que têm vinculação, uso de entorpecentes de maneira contínua, e os ébrios habituais, os alcoólicos, né, com habitualidade, bem como as pessoas que por causa transitória ou permanente não podem exprimir sua vontade, e aqui podemos exemplificar com uma pessoa que está em coma, essas pessoas elas têm uma restrição na sua vontade, apesar de cronologicamente serem reputadas capazes. Como elas têm essa perturbação, são tidas como relativamente incapazes, até que possam recuperar a sua capacidade, até que o pródigo pare de gastar tanto, até que o ébrio habitual pare de beber, até que o viciado em entorpecentes deixe as drogas, até que aquela pessoa em coma volte à sua condição de vida. Então, por isso, reputadas relativamente incapazes. Antes da lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência em 2015, nós inseríamos a pessoa com deficiência automaticamente no rol de pessoas relativamente incapazes ou absolutamente incapazes. Como é que se fazia para distinguir uma situação da outra? A análise do grau de deficiência. Então, deficiências mais severas eram incluídas no rol da incapacitação absoluta e deficiências menos severas incluídas no rol de incapacitação relativa. O que o Estatuto da Pessoa com Deficiência fará no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro é mudar a perspectiva, é mudar o paradigma. Qual era o paradigma até então? O paradigma da dignidade-vulnerabilidade. Quando eu olhava para uma pessoa com deficiência, eu automaticamente olhava para ela como um vulnerável. Essa pessoa é vulnerável. Eu preciso criar mecanismos jurídicos que me permitam proteger essa pessoa. Mesmo que isso signifique desigualá-la. Mesmo que isso signifique incapacitá-la. O que o legislador fará é uma mudança de perspectiva, de paradigma, para entender as pessoas com deficiência não mais a partir da perspectiva vulnerabilidade, mas sim da perspectiva igualdade. Então diremos que essa dignidade é uma dignidade-igualdade. Então, quando vamos olhar essa pessoa, eu não olho ela mais como alguém que precisa de uma proteção quando significa isso desigualação. Se eu posso proteger a pessoa com deficiência de maneira específica, eu farei essa proteção, mas não de maneira generalizada, porque o que eu quero é equalizar a pessoa com deficiência às pessoas sem deficiência. Essa mudança de paradigma é fundamental. Por quê? Porque permite enxergar as pessoas todas como seres humanos, dotadas de uma dignidade semelhante. Isso começa, historicamente falando, já há bastante tempo. Mas o primeiro passo mais importante que nós temos nesse sentido é a Convenção de Nova York a respeito das pessoas com deficiência. Essa convenção, ela entra no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto Legislativo número 186 de 2008. Posteriormente, esse decreto legislativo se transforma num decreto que é o número 6949 de 2009. E essa Convenção de Nova York, ela é bastante simbólica porque ela entra no direito brasileiro sob uma perspectiva muito diferente, com status de emenda constitucional.
é a primeira convenção, é o primeiro tratado internacional que entra no ordenamento jurídico brasileiro nesse sentido. Até então, havia uma discussão intensa a respeito de qual a natureza jurídica desses tratados e convenções internacionais. Se eles tinham um caráter de emenda constitucional, um caráter supralegal, um caráter infraconstitucional, né? Qual é a natureza jurídica? Esse é o primeiro. Essa convenção é a primeira convenção que não gera mais essa discussão. Então ela entra no direito brasileiro com esse status constitucional. O problema é que a Convenção de Nova York, ela não traz, por assim dizer, os detalhes, o funcionamento no dia a dia. É mais ou menos como eu orientar o porteiro de um prédio a respeito de quem pode entrar ou não naquele prédio. Eu falo, olha, pessoas que você veja que vão trazer distúrbio ao prédio, a um prédio comercial, ou que não pertençam aqui ao prédio, não trabalhem aqui no prédio, você não deixa entrar. Você já imaginou o pobre coitado do porteiro tendo de fazer esse controle, de olhar a cara de cada um e dizer, esse aqui eu acho que pode entrar, ou esse aqui não pode entrar. É muito difícil. Eu preciso estabelecer parâmetros para ele. Olha, a exigência de crachá. Então, o cidadão que tem um crachá pode entrar. Quem não tem crachá não pode entrar, né? Então, eu trago esses parâmetros. E esses detalhes, eles não estão, claro, na convenção, nem no decreto que estabelece a inclusão dessa legislação no ordenamento jurídico brasileiro. Isso virá com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, essa norma é a que vai trazer para o nosso sistema o detalhe. Ah, mas eu preciso construir a porta mais larga para que possa passar uma cadeira de rodas. Isso, de fato, gera a inclusão. Ah, mas e a pessoa com deficiência visual? Como é que ela vai fazer? E a pessoa com deficiência auditiva? Como é que ela vai assistir a uma aula, que seja uma aula, assim, oral? E aí a inclusão da língua brasileira de sinais, Libras, no âmbito do poder público, a inclusão de espaços em cinemas para que eu coloque a cadeira de rodas, o acesso de maneira adequada a essa pessoa, um banheiro que tenha acessibilidade, enfim, todos esses pequenos detalhes que para as pessoas que não têm deficiência não parecem tão importantes, mas que fazem toda a diferença para essas pessoas. E eu dou um exemplo muito simplesinho. Quando eu vou comprar alguma coisa no comércio local, o comércio local próximo da minha casa, ele tinha um degrau desse tamanho só. Qual a dificuldade que eu tenho de acessar esse comércio local? Nenhuma. Mas e para a pessoa que tem cadeira de roda? Aquilo significa, virtualmente, não conseguir acessar o comércio. Isso parece pouco, mas essa pessoa passa a depender de outras para uma tarefa muito simples, que é comprar um medicamento na farmácia, que é pagar uma conta no banco. Então, a Lei Brasileira de Inclusão vem e diz, olha, eu tenho que ter acessibilidade, eu tenho que ter uso de Libras, eu tenho que ter impressão de livros em braille e assim sucessivamente, de modo a capacitar essas pessoas. Então, o que a Lei Brasileira de Inclusão faz é não apenas dizer que as pessoas com deficiência são capazes de ponto, porque dizer isso e não dizer nada é a mesma coisa, não precisa. O que a lei dirá é que a deficiência está em parte em nós mesmos. Somos nós que colocamos um degrau para a pessoa não acessar o comércio. Somos nós que colocamos nos artigos 3º e 4º do Código Civil que as pessoas com deficiência são incapazes. Se nós podemos derrubar o degrau e fazer uma rampa de acesso, nós podemos também dizer que essas pessoas com deficiência têm capacidade. Então, no ordenamento jurídico brasileiro contemporâneo, esse estatuto de capacidades é revisto e a pessoa com deficiência é vista como plenamente capaz. Claro, não dá para tentar tapar o sol com a peneira, porque deficiências e deficiências. Algumas das deficiências intelectuais, de fato, dificultam o acesso dessa pessoa com deficiência à prática de atos da vida civil. E aí? E aí que os artigos 84 e seguintes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão,
estabelecem que a pessoa com deficiência ela pode se submeter ao regime curatelar. O que é o regime curatelar? No sistema anterior do Código Civil, a curatela ela era vinculada exclusivamente aos casos de incapacidade. Vale dizer, era simples assim. Se eu entendia que alguém era incapaz, eu submetia ao regime curatelar. Então eu já sabia de antemão que uma pessoa submetida à curatela era incapaz e que o incapaz se submeteria à curatela. A Lei Brasileira de Inclusão inverte essa lógica e entende que mesmo uma pessoa capaz pode se submeter ao regime curatelar. Isso significa dizer que hoje, mesmo que submetida à curatela, a pessoa com deficiência é reputada capaz. Eu não vou incapacitá-la apenas por causa da curatela. Então a curatela ela serve muito mais como um modo de encarar a pessoa com deficiência de maneira a lhe dar garantias de exercício de igualdade do que de considerá-la vulnerável e incapaz. Essa é uma mudança radical de sistema e causa muita discussão, claro. Muitas pessoas entendem que o novo regime de capacidades tira a proteção das pessoas com deficiência. Isso, em grande medida, é uma leitura superficial da mudança causada pela Convenção de Nova York e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Porque o regime curatelar, ele efetivamente não protegia a pessoa, apenas tirava a pessoa com deficiência da decisão dos atos de sua vida civil. Os artigos 84 e seguintes do Estatuto, portanto, eles estabelecem que mesmo o regime curatelar não é mais pleno. Eu não posso apear a vontade da pessoa com deficiência, deixá-la sem voz no âmbito do sistema jurídico. É necessário, ao contrário, elevar a voz dessa pessoa com deficiência. Como? Restringindo os atos vinculados à curatela. O que o Estatuto fará, portanto, é limitar o regime curatelar às situações que envolvem negócios e patrimônio. Ou seja, a pessoa que exerce a curatela da pessoa com deficiência só pode atuar no âmbito negocial e patrimonial. Não pode atuar no plano existencial, no plano pessoal, no plano material. O que isso significa, trocando em centavos de real? Significa que a curatela vai restringir, por exemplo, a pessoa com deficiência de doar o seu patrimônio. Isso precisará passar pelo crivo do curador. O curador tem que assinar embaixo, junto com a pessoa com deficiência. Agora, para casar, para ter filhos, para exercer os direitos vinculados à sua sexualidade, seus direitos eleitorais. Esses direitos não podem ser limitados pela curatela. Nas eleições do ano de 2020, por exemplo, nós vimos os primeiros casos de pessoas com deficiência que podiam ser votadas. Elas já podiam votar, mas não podiam ser votadas. Tivemos 3 casos no Brasil de pessoas com síndrome de Down que concorreram a cargos eletivos. Ou seja, a curatela poderia restringir o direito de votar ou de ser votado? Não. Pode a curatela restringir o acesso ao trabalho? Não. Pode a curatela restringir a vontade da pessoa com deficiência de contrair matrimônio? Também não. Porque esses atos são existenciais. Óbvio, todos esses atos têm consequências patrimoniais. Casar tem consequências patrimoniais. E quem é casado sabe o que eu estou dizendo. Votar e ser votado tem consequências patrimoniais, supondo que essa pessoa com deficiência seja eleita a um cargo. Ela obviamente vai receber por isso. Então há consequências patrimoniais, mas o ato em si não é essencialmente patrimonial. É diferente da venda de uma casa. A venda de uma casa é essencialmente patrimonial. Por isso, nesse novo regime de capacidades, a pessoa com deficiência que é curatelada pode ser
passar por uma restrição de atos patrimoniais, mas jamais por atos existenciais. Essa mudança é altamente significativa e pretende evitar que as pessoas com deficiência sejam vistas como párias social. Fazendo uma analogia aqui quase bíblica, é a mesma coisa que imaginar as pessoas que tinham lepra. Elas eram colocadas fora da sociedade. Ninguém conseguia ver essas pessoas, ninguém queria ver essas pessoas. E a deficiência por muito tempo foi encarada assim. As pessoas com deficiência eram escondidas. Por quê? Porque não era uma coisa socialmente interessante de se ver. O que a nossa legislação vem mudando é precisamente no sentido de inclusão. As pessoas com deficiência, antes de terem deficiência, são pessoas. E as pessoas são diferentes, todas elas. Tem até um ditado popular que diz: de gênio e louco, todo mundo tem um pouco. E isso se transmuta na perspectiva de compreender que as pessoas com deficiência devem ser tratadas com igual dignidade, com igual respeito e com igual consideração. E nós, como sociedade, precisamos mudar. Nesse sentido, eu cito 3 decisões judiciais importantes. Uma do Supremo Tribunal Federal e 2 do Superior Tribunal de Justiça. O STF, na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, de número 5760, entendeu que era inconstitucional uma lei que afastava as pessoas com deficiência do mínimo exigido por lei para a contratação em trabalhos marítimos embarcados. Então, quando pensamos em serviços marítimos, pensamos em 2 tipos de marítimos. Aqueles que trabalham para companhias de navegação. Eu sou administrador de uma companhia de navegação e eu sou um marítimo embarcado, que é o cidadão que fica dentro do navio. Um navio de transporte, né, o marinheiro que nós visualizamos, o navio de container, um porta-container, um petroleiro, todas essas embarcações. E também essas embarcações de cruzeiro. Então esses são os marítimos embarcados, são as pessoas que ficam dentro da embarcação. Uma lei determinava que na conta do percentual mínimo de pessoas com deficiência para trabalhar dentro de uma empresa privada, os marítimos embarcados não fossem considerados. Por quê? Porque as pessoas com deficiência não teriam o vigor físico e intelectual necessário para participar dessa empreitada naval. O que o Supremo Tribunal Federal falou é: não, tem que considerar também. De antemão, eu não posso dizer que uma pessoa com deficiência não serve para trabalhos marítimos. Por quê? Por que só o marítimo de solo pode ser enquadrado aqui no percentual mínimo? Não há razoabilidade. Basta pensar num navio de cruzeiro. Qual é o impedimento de uma pessoa com deficiência física ou intelectual em relação a um trabalho dentro de um navio de cruzeiro? Claro, se nós pensarmos numa pessoa com deficiência física, certamente teremos alguns trabalhos que ela não conseguirá realizar. Um cadeirante. Eu não consigo imaginar um cadeirante consertando a hélice de uma embarcação. Vai ser extremamente difícil que consiga fazer uma coisa dessa, né? Mas em outros tantos trabalhos nesse navio, por que é que não pode? E o Supremo entendeu nesse sentido. Pode sim. Inconstitucional a regra que afasta a necessidade de cumprimento de pessoal mínimo em marítimos embarcados. 2 decisões do STJ. As 2 decisões são muito próximas. É o recurso especial 1.315.822, oriundo do Estado do Rio de Janeiro, e o recurso especial 1.377.941, também do Estado do Rio de Janeiro. Nessas 2 decisões, o STJ condenou instituições financeiras a enviarem aos seus correntistas com deficiência visual extratos bancários e contratos bancários em braille. Você já imaginou que coisa trivial que é procurar o seu extrato? Saber que no dia 10 daquele mês vai ter que esticar bastante o dinheiro para chegar no 30? Pois é, para nós o problema seja talvez apenas conseguir esticar o dinheiro até o fim do mês. Mas para a pessoa com deficiência visual, o problema é maior, porque ela nem sabe como, se, quando vai ter que esticar o dinheiro, porque ela simplesmente não enxerga o extrato. Você já imaginou
Essa dificuldade? Provavelmente não. A esmagadora maioria de nós nunca pensou nesse problema e nem teria que pensar. Mas para essas pessoas faz toda a diferença. Contrato bancário, pois eu não sei exatamente nem o que contratei. Eu tenho que confiar em alguém para que esse alguém me diga o que está escrito. Então veja, o que o STJ falou? Não, as instituições financeiras têm que enviar sim os contratos e os extratos bancários em braille para as pessoas com deficiência visual, evidentemente. Então são essas pequenas questões que às vezes não parecem assim tão importantes, mas que na realidade fazem toda a diferença nessa inclusão, nessa dignidade e igualdade. Essa dignidade e igualdade, portanto, ela não deixa de reconhecer que as pessoas com deficiência precisarão de medidas específicas, assim como eu disse no acesso ao comércio. É óbvio que eu preciso de uma rampa para que o cadeirante possa acessar o comércio, mas isso não torna essa pessoa por si só vulnerável. Essa mudança no Estatuto de Capacidades, ela foi gigantesca. Poucos dispositivos do Código Civil brasileiro foram mudados pela Lei Brasileira de Inclusão, mas as consequências dessa mudança foram enormes. E sejamos sinceros, algumas dessas modificações sequer foram pensadas pelos nossos legisladores. Eles não tinham ideia a respeito de qual seria o impacto dessa mudança. E é aí que vem muita crítica da literatura jurídica nacional sobre essa mudança do Estatuto de Capacidades. Há quem diga que seria necessário voltar ao estatuto anterior, em que as pessoas com deficiência eram reputadas vulneráveis desigualmente. Outra parte importante dirá: não, essas mudanças foram para o bem, mas são como aquela reforma que você começou a fazer na sua casa. Dá um trabalhão. E aí, em alguma medida, você para num dado momento e fala: olha, eu não quero mais ver obra, eu não quero mais ver gente mexendo aqui em casa, porque cansa. Isso significa que nós precisamos destruir a reforma que foi feita? É claro que não. O objetivo é outro, é finalizar a reforma. Então, o que o Estatuto da Pessoa com Deficiência fez foi uma reforma um pouco pela metade. Nós reformamos o banheiro e o quarto, mas deixamos a cozinha sem essa reforma, a sala. Então, as mudanças que nós veremos daqui em diante são mudanças para terminar essa reforma. Vários dispositivos do Código Civil brasileiro são impactados indiretamente pela Lei Brasileira de Inclusão. E são esses dispositivos que são impactados indiretamente que precisam ser vistos com mais cautela. E essa cautela se vincula a vários artigos do Código. Muitos artigos foram impactados. Por exemplo, o artigo 76 do Código Civil. Ele estabelece que o domicílio do incapaz é o domicílio do representante ou assistente. Isso não mudou. Mas quando eu digo que a pessoa com deficiência não é incapaz, ela tem domicílio necessariamente junto com o seu representante ou assistente? Não mais. A pessoa com deficiência tem domicílio onde ela tem residência, seguindo a regra geral do artigo 70 do Código Civil. Outro artigo bastante impactado foi o artigo 166 e o artigo 171 do Código Civil. Esses dois dispositivos em conjunto, eles estabelecem as nulidades e as anulabilidades dos negócios jurídicos. Vale dizer, quando é que um negócio jurídico celebrado por uma pessoa vale ou não vale? Exemplo simples, uma pessoa que foi coagida a assinar um contrato. A pessoa colocou uma arma na cabeça dela e obrigou ela a assinar um contrato. É óbvio que a gente tem um problema de validade nesse contrato, né? E outros tantos problemas que envolvem a validade dos pactos. Pois bem, quando nós pensávamos nas pessoas com deficiência antes da mudança da Lei Brasileira de Inclusão, eu automaticamente pensava nos artigos 166 e 171. Se a pessoa com deficiência era relativamente ou absolutamente incapaz, óbvio que o negócio por ela celebrado vai ser ou nulo ou anulável, sempre inválido.
Agora, quando a pessoa com deficiência não é mais incapaz, o negócio jurídico por ela celebrado não é nem anulável, nem nulo. É um negócio jurídico válido. Agora cá entre nós. Você já imaginou uma pessoa com deficiência psíquica, intelectual severa, assinando um contrato de compra e venda? Você não sente que ali vai haver alguma invalidade? Pois é, pela redação do código, esse negócio é válido. Mas veja, a mudança promovida pela Lei Brasileira de Inclusão não pensou nesse tipo de situação. E aí, a literatura jurídica, e especialmente a jurisprudência, tem que fazer malabarismo para conseguir invalidar um negócio jurídico que é obviamente inválido. É a reforma da sala que não foi feita. Esqueceram de reformar esse setor. Então, relativamente aos negócios, por exemplo, é necessário criar invalidades virtuais, de modo a proteger a pessoa com deficiência na celebração desses negócios. Isso não significa que eu esteja desigualando a pessoa com deficiência, ou pior, esteja entendendo ela como incapaz. O artigo 198, inciso 1º, é outro exemplo. Ele traz a prescrição, só que se remete ao artigo 3º, que era o artigo que tratava das pessoas absolutamente incapazes. Vale dizer, quando a pessoa com deficiência era prejudicada de um dado negócio jurídico, o prazo para ela reclamar nunca corria. Por quê? Porque estava impedida a prescrição. É como se nós congelássemos a reclamação dessa pessoa no tempo. Por que eu faço isso? Porque ela é reputada absolutamente incapaz. É só pensar num bebezinho que é absolutamente incapaz. Faz sentido imaginar um bebezinho indo até o Poder Judiciário para reclamar a violação de direitos? É óbvio que não. Ele nem sabe que tem direito, ele nem sabe que o direito foi violado. Não faz muito sentido. Por isso, o que nós fazemos? Congelamos o prazo para ele reclamar. É o caso de impedimento da prescrição. Quando nós pensávamos nas pessoas com deficiência, era assim que funcionava. Eu congelava a prescrição. O que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência fez? Tirou a pessoa com deficiência do rol das incapacidades. Então, ela é capaz, plenamente capaz. O prazo para ela fica congelado? Não fica. A pessoa com deficiência, portanto, tem que correr, senão vai perder o prazo. E uma pessoa com deficiência intelectual mais severa, como é que funciona? Nós vamos precisar criar novas soluções jurídicas para os novos problemas que foram criados. Agora, dizer que essa pessoa é incapaz por si só não vai resolver grande coisa. O Código segue, por exemplo, e estabelece que o pagamento feito à pessoa capaz é válido. A pessoa incapaz tem que provar o proveito. Artigo 310. Para a pessoa com deficiência, incapaz, tinha que provar proveito. Agora eu preciso provar o proveito? Não mais. A pessoa com deficiência é capaz, mas pode ser que nós encontramos uma situação na qual essa pessoa não compreenda exatamente o que aconteceu. É possível que isso se verifique, mas do ponto de vista da validade do negócio, é um negócio válido. E é aí que você entende porque uma parte da literatura jurídica brasileira critica essa mudança. Porque essa mudança significou, por um lado, uma proteção menor às pessoas com deficiência. E cá entre nós, precisamos concordar, mas é a velha dificuldade de sempre. Não há como igualar as pessoas com deficiência às pessoas sem deficiência sem que essa igualação signifique ônus e bônus. Onde está o bônus, está aí também o ônus. Eles sempre caminham juntos. E me parece que essa é a grande perspectiva e mais importante que nós temos nessa mudança do Estatuto de Capacidades. Essas mudanças significam mudanças de perspectiva, mudança de vulnerabilidade para mudança de igualdade. Mas veja, a dignidade se mantém. A nossa perspectiva sempre continua sendo de dignidade.
dignidade e igualdade, não dignidade e vulnerabilidade. Essa mudança traz custos, traz ônus, e nós vamos precisar aprender a lidar com esses ônus. O caso das nulidades, anulabilidades, o caso da prescrição e da decadência vão exigir novas soluções jurídicas. E essas soluções precisam ser construídas, assim como a reforma lá de casa. O banheiro e o quarto ficaram muito bons, mas a sala e a cozinha ainda precisam de atenção. O Código Civil tem um rol enorme de situações que exigem maior atenção. Mais mudanças precisam ser feitas. Mas isso não significa que eu preciso dar um passo atrás. Por exemplo, na 8ª Jornada de Direito Civil, o que se estabeleceu foi que primeiro eu tentarei passar a pessoa com deficiência pela curatela e para o caso de não ser possível submetê-la ao regime curatelar, é que aí eu estabeleceria o processo de tomada de decisão apoiada. Esse enunciado me parece bastante problemático. Por quê? Porque ele parece tentar voltar à dignidade e vulnerabilidade. Eu primeiro tento estabelecer uma curatela, restringir os atos da pessoa com deficiência. E só depois eu tento manter essa pessoa com deficiência na sua plena liberdade de exercício dos atos da vida civil. Então é necessário ter cautela para que nós não demos um passo atrás, quando na verdade precisamos dar mais um passo à frente. Nesse sentido, o artigo 1550, inciso 2º do Código Civil, não mais impede o matrimônio das pessoas com deficiência. Então, há uma liberdade matrimonial para as pessoas com deficiência. Claro, há uma consequência patrimonial? Sim, vimos anteriormente. Há consequências patrimoniais no casamento. Quando eu caso sob regime de comunhão de bens, por exemplo, aqueles bens que são adquiridos pela pessoa com deficiência, a partir dali, são reputados bens comuns. Num eventual divórcio ou no eventual falecimento dessa pessoa, esse patrimônio terá de ser dividido. Então, divide-se o patrimônio. Há uma consequência patrimonial. Mas cá entre nós, as pessoas costumam casar apenas por interesses patrimoniais? Você deve estar pensando que tem gente que sim. Mas, em regra, é isso que acontece? Não. Excepcionalmente, é possível visualizar um interesse no matrimônio vinculado à patrimonialidade. Mas isso é a exceção tão excepcional que nós simplesmente nem levamos em consideração. O critério central, ao contrário, é a existencialidade, ou, nas palavras da literatura nacional do romance romântico, é o amor que leva as pessoas a se casarem. No exercício dos seus direitos reprodutivos, a mesma coisa. Há uma série de deficiências que se vinculam a uma transmissão genética, mas outros não. Muitas pessoas sem deficiência optam por não ter filhos. Eu não quero ter filhos. Por quê? Porque não interessa. Para nós, como sociedade, não interessa. Essa é uma decisão individual das pessoas, dentro de uma relação afetiva. E aí a necessidade de você encontrar uma cara metade que tem essa mesma perspectiva, porque provavelmente teremos problemas se isso não acontecer. Quando duas pessoas que não querem ter filhos contraem matrimônio, possivelmente nesse tema terão um casamento bastante feliz. O mesmo vale para pessoas com deficiência. Se a pessoa com deficiência quer exercer os seus direitos reprodutivos, quem somos nós para dizer que elas não podem? Nós, como sociedade, arcaremos com os ônus e os bônus de todas essas escolhas. E o Código Civil, ele traz certos limites que vão sendo superados aos poucos. Então, esse estatuto de capacidades, que vem de um sistema mais amplo, desde a Convenção de Nova York, ao decreto legislativo e o decreto que faz inserir essa convenção dentro do sistema brasileiro, com os dispositivos da Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3º e artigo 5º, que estabelecem a dignidade da pessoa humana e a igualdade, o Código Civil Brasileiro de 2002,
o Código de Processo Civil de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Todo esse arcabouço normativo cria um sistema de dignidade e igualdade para as pessoas com deficiência. E muitas dessas consequências vão sendo, ao longo do tempo, reanalisadas, revistas e repensadas, de modo que criemos soluções jurídicas novas para problemas também novos. Sempre foi assim e o Estatuto das Capacidades continua nessa mesma perspectiva. Vale dizer, é por isso que vários dispositivos do Código Civil ainda precisarão ser repensados à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu sequer consigo antecipar para você todos esses problemas, porque mesmo nós, civilistas, não somos capazes de antecipar todos esses problemas. Mas as soluções virão com esses problemas também. E aí, nós podemos passar ao nosso quiz com as questões relativas a essa aula. Questão 1. A pessoa com deficiência é, no atual sistema de capacidades, A. Absolutamente incapaz, B. Relativamente incapaz, C. Incapaz, D. Plenamente capaz. E aí, qual é a resposta correta? A resposta correta é a assertiva D. A pessoa com deficiência, no atual sistema de capacidades, é plenamente capaz. Ela não sofre nenhum tipo de restrição em termos de capacidade em relação às demais pessoas sem deficiência. Desde a Convenção de Nova York, a aprovação do protocolo adicional junto com a Convenção por decreto no Sistema Jurídico Nacional, a perspectiva da Lei Brasileira de Inclusão e, especialmente, a mudança dos artigos 2º e 3º do Código Civil nos dão a entender de maneira clara e inequívoca que a pessoa com deficiência é plenamente capaz. Basta observar que os artigos 2º e 3º mudaram substancialmente. Na redação original, eles mencionavam textualmente as pessoas com deficiência. Não mais. Não é possível visualizar ali de cara nenhuma restrição. Muita cautela com o artigo 3º. Há quem tente entender que as pessoas com deficiência estão ali. Aqueles que por causa transitória ou permanente não podem exprimir sua vontade. Isso é um erro. As pessoas com deficiência não se enquadram nesse conceito. Lembra sempre da pessoa em coma. Essa pessoa em coma, sim, tem uma causa transitória ou permanente que não lhe permite exprimir a sua própria vontade. Questão número 2. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência mudou do paradigma da dignidade, vulnerabilidade para dignidade, igualdade. B. Dignidade, igualdade para dignidade, vulnerabilidade. C. Dignidade, fraternidade para dignidade, liberdade. E assertiva D. Dignidade, liberdade para dignidade, fraternidade. E aí, qual é a resposta correta? A resposta correta é a assertiva A. O paradigma anterior, ou seja, aquilo que vinculava as nossas respostas dentro do sistema de capacidades, era a dignidade e vulnerabilidade. A pessoa com deficiência era vulnerável e ponto. Por isso eu precisava incapacitá-la, para protegê-la. A mudança é para o paradigma da dignidade e igualdade. As pessoas com deficiência, apesar de serem diferentes, são iguais dentro da sistemática da dignidade. Então, por vezes, o sistema vai mudar, vai se dobrar para que essa proteção se paute na igualdade. Então, antes de tudo, as pessoas com deficiência são iguais. Depois a gente resolve com a legislação como estabelecer esses pequenos detalhes do dia a dia.
vide a Lei Brasileira de Inclusão. Vamos para a questão de número 3. Questão 3. A pessoa com deficiência. Letra A. Não pode ser considerada incapaz? Letra B. Não pode ser submetida à curatela? Letra C. Pode ser submetida à curatela sem que isso a incapacite? Letra D. Não pode ser submetida à curatela, mas pode ser incapacitada. E aí? Qual é a resposta correta? A resposta correta é a assertiva C. A pessoa com deficiência pode ser submetida ao regime curatelar. Nesse sentido, o artigo 84 da Lei Brasileira de Inclusão, mas ela não pode ser incapacitada. Essa mudança corresponde a uma mudança do próprio regime curatelar. Se antes eu automaticamente dizia que a pessoa sob curatela estava incapacitada, não mais. Hoje, a pessoa com deficiência, ela pode estar submetida ao regime curatelar, mas ainda assim ser considerada capaz. Por outro lado, era impossível no regime anterior que uma pessoa capaz se submetesse ao regime curatelar. Também não mais. A pessoa com deficiência é capaz, mas submetida à curatela. Então nós precisamos dissociar esses dois institutos, capacidade e curatela. Antes eles se viam juntos, agora não se veem mais. São institutos diferentes. Resumindo a nossa aula, hoje nós falamos sobre o regime de capacidades. Esse regime de capacidades que se alterou profundamente em razão da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. No atual sistema jurídico, pela perspectiva ou paradigma da dignidade e igualdade, as pessoas com deficiência são vistas em igualdade. Não há distinção para as pessoas sem deficiência. Isso não impede, porém, que essas pessoas sejam submetidas ao regime curatelar, institutos diferentes que são vistos em momentos diferentes. Na nossa próxima aula, nós avançamos no Código Civil Brasileiro. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.